Malaquias capítulo 1, então ele diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Irmãos, essa pergunta aqui, e quando o Senhor, no verso 2, ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Essa pergunta, às vezes, ela pode ser uma pergunta nossa também. Talvez hoje mesmo nós podemos estar fazendo essa mesma pergunta. Em que o Senhor nos tem amado? Ou em que o Senhor nos amou? Talvez essa é uma pergunta que às vezes nós podemos carregar, temos levado aí a nossa vida com essa pergunta. Será se Deus me ama mesmo? Em que é que Deus tem me amado? Às vezes nós podemos estar aí no nosso dia a dia, em todo o tempo, às vezes com as nossas lamentações, as murmurações, reclamando, às vezes de tudo, e não reconhecemos em que o Senhor tem nos amado. Mas quando então nós voltamos para o Novo Testamento, nós vemos a maior prova que Deus nos deu do seu amor. E a maior prova que Deus nos deu foi que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. E quando lemos então Efésios capítulo 2, gostaria de ler com os irmãos, Efésios capítulo 2, nós podemos ver aqui claramente, prova do amor de Deus por nós. Efésios 2, no versículo 1. Gostaria de estar lendo aqui com os irmãos. Ele diz assim, no capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus,
para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nesse capítulo 2, Paulo começa dizendo isso, desse amor que Deus teve por nós, do seu grande amor que Ele teve por nós. Por quê? Ele nos deu vida. A morte de Cristo, a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor, trouxe vida para nós. Nós somos justificados, nós somos salvos. Então, pela fé, hoje somos salvos. Então, aqui ele diz claramente, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, aquela pergunta, em que nos tem amado? Lá em Malaquias 1:2. Em que nos tem amado? Então, aqui nós podemos ver, quando Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo, Deus provou esse grande amor dele por nós. Então, a maior prova de amor de Deus para a humanidade, nós podemos olhar para a cruz. A cruz, quando olhamos para ela, nós podemos ver a prova do grande amor de Deus por nós. Toda a humanidade, todos serão indesculpáveis diante de Deus. Todos serão indesculpáveis. Porque o que Ele fez, Ele ter se dado a nós. Quando nós vemos João, ele diz que o Senhor Jesus, Ele, o Filho, deu a sua vida por nós. O Filho provou o seu grande amor por nós. Assim como João 3,16, o Pai demonstrou o seu grande amor. Então, quando nós aproximamos da mesa do Senhor, irmãos, nós somos indesculpáveis, ou nós não podemos jamais dizer em que Ele nos amou. Então, você olhando aqui para a mesa, você participando da mesa, você pode ver o grande amor de Deus por você. Às vezes você quer que Deus prove o amor dele por você, te dando comida, te dando roupa, te dando lazer. Então, se você consegue tudo aquilo que você luta no dia a dia, no seu trabalho, nas suas conquistas, se Deus te abençoa, então você pensa, é porque Deus me ama. Esse é o amor de Deus por mim. Deus me abençoou, Deus tem me amado, Deus tem cuidado, Deus tem me abençoado. Irmãos, isso é prova do amor de Deus. Mas o maior amor de Deus é porque Ele nos deu o seu Filho. E juntamente com o seu Filho, Ele diz que Ele nos dará todas as coisas. Então nós temos essa bênção do Senhor. Deus nos amou. Então que o nosso coração, irmãos, jamais venha dizer, fazer essa pergunta. Em que Ele me tem amado? Não faça mais essa pergunta. Começa a declarar, começa a anunciar, Deus me ama, porque Ele deu a sua vida por mim. Eu estava morto, mas agora eu tenho vida. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas agora eu tenho vida. Eu tenho a vida de Deus. E não somente o Senhor realmente deu a sua vida, mas Ele nos deu também o seu Espírito para habitar em nós. Podemos ler lá em Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, como também salvo da ira. Verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então aqui, olha só claramente,
o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, irmão, irmã, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, isso é prova do amor de Deus por você. Que Deus te amou, que Deus deu a vida dele por você. Quando Deus enviou Cristo, ele está provando esse amor. E o Espírito veio como um selo, como uma prova, como uma garantia desse amor do Senhor por você. Então não é o que você faz, mas é o que você tem que atentar, é o que Deus fez por você. Quantas vezes nós lutamos, às vezes, por uma salvação, queremos ganhar uma salvação, queremos nos justificar a nós mesmos pelas nossas obras, pela nossa justiça. Mas, irmãos, tudo foi mérito de Cristo, pela obra de Cristo. Nada fora de Cristo, Deus não vai aceitar. Quantos que creram em Jesus, mas tentam ainda receber uma salvação? Quando às vezes você pergunta, você está salvo? Não, ainda não. Mas você crê em Jesus? Creio. Mas ainda acha, não tem a certeza ainda da salvação. Mas, irmãos, se você recebeu o Espírito Santo, se o Espírito habita, se o Espírito é um selo na sua vida, isso é prova do amor de Deus por você. Deus te ama. Essa é a maior prova do amor de Deus. Então, essa pergunta, em que nos tens amado? Não faça ela. Se você já fez, tem feito, não faça mais. Mas creia no que a palavra do Senhor diz. Creia na obra do Senhor. Então, a mesa, este memorial que nós temos feito todos os primeiros dias da semana, é provando isso, mostrando e lembrando-nos do grande amor de Deus por nós. Então, com gratidão nos nossos corações, vamos dar graças, pelo pão e pelo cálice. Vamos dar graças porque grande é o amor de Deus por nós. O Senhor nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho, Jesus Cristo. E por meio de Jesus nós temos a vida eterna. Em 1 João 4,10 diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus,
ame também a seu irmão. Então, irmãos, o propósito da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, também é revelar a unidade dos filhos de Deus. E nós temos que lembrar isso. Assim como Ele me amou, eu devo amar o meu irmão. Então esse é um caminho da igreja, para expressar para esse mundo que Ele nos amou de tal maneira que nos deu a sua vida. E da mesma forma, nós amamos os irmãos, e da mesma forma devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então a mesa é um privilégio para nós, podemos participar dela. A maior prova do amor de Deus por nós. Então vamos dar graças ao Senhor. Você que está aí sentado, você pode dar graças ao Senhor. Esse momento é um momento de gratidão, é um momento de ações de graça. Podemos adorar o nosso Senhor, dar graças pelo pão, dar graças pelo cálice. Amém? Damos graças a Ti, Senhor, pelo pão e pelo cálice. O pão que partimos fala da comunhão do corpo, e o cálice que abençoamos nos fala do sangue que foi derramado. Ó, querido Senhor, receba a nossa gratidão, Senhor. Ó, Senhor, tudo vem de Ti, Senhor. Tudo é para o Senhor, por meio do Senhor. E nós estamos aqui diante da mesa e queremos tomar do pão, queremos tomar do cálice, e queremos dar graças, bendizer, louvar ao Senhor pelo perdão de todos os nossos pecados. Queremos dar graças pela vida eterna que o Senhor nos deu. Queremos dar graças pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Queremos dar graças por esse amor demonstrado. Cada manhã, cada dia o Senhor tem demonstrado. Pai, o Senhor não poupou a Jesus. Antes, por todos nós o entregou. Ó, bendito seja o nome do Senhor. Queremos realmente contemplar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor.